Bom dia. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o professor Thales Passos de Almeida. Eu sou formado em História, sou formado em Direito, tenho pós-graduação lato sensu em Direito Público, com ênfase em Direito Constitucional. Tenho vários artigos científicos publicados, tenho orgulho de ter um desses artigos sido citado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, por ocasião da revogação da contravenção de mendicância. Naquela época nós já vínhamos sustentando a inconstitucionalidade daquele dispositivo. Tenho orgulho de ter ocupado a presidência da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Rondonópolis, ali no período de 2017 e 2018. Também tenho orgulho de ter ocupado a presidência do Conselho Penitenciário Municipal 2016-2017. Queria agradecer às pessoas que nos incentivaram a fazer esses vídeos, aquelas que curtem as nossas publicações, que compartilham, aqueles que nos criticam, que através da crítica nós podemos aprofundar o nosso debate. Muito obrigado de coração. O propósito dos nossos vídeos, sobretudo, os nossos vídeos vão ser curtos, ali em torno de 5 a 10 minutos. Os temas que os vídeos vão abordar já estão divulgados e as datas em que os vídeos vão ser publicados já foram divulgados aí no Facebook. Nós temos como objetivo principal disponibilizar ao público de forma geral conteúdos que infelizmente têm sido restrito a livros e academia, e também permitir por parte do público que tiver acesso aos vídeos, permitir uma reflexão mais apurada em torno de temas do nosso cotidiano e que tem implicação direta com o sistema penal. Por exemplo, ser a favor da descriminalização do aborto é o mesmo que ser favorável ao aborto? A descriminalização do aborto poderia gerar um impacto positivo no sentido de diminuição dos índices de mortalidade de parturientes envolvidas com a prática ilegal de aborto? A descriminalização de drogas, em especial a descriminalização da maconha, por exemplo, poderia gerar um impacto positivo no sentido de diminuição dos índices da violência geradas pelo tráfico em torno desse tipo de droga? As camadas sociais mais humildes, os setores mais humildes, a pobreza, tem uma propensão para cometer crimes, já que as cadeias estão cheias de pobres? Todos esses são temas que nós vamos estar abordando ao longo dos nossos vídeos. O nosso referencial teórico é o realismo marginal, a criminologia crítica, a criminologia radical e a sociologia do direito penal crítica. Portanto, os nossos referenciais estão ligados à sociologia crítica, ao conhecimento crítico. Sempre que o nosso vídeo hoje é sobre controle social e sistema penal, a relação que existe entre os dois, sempre que nós falamos de controle social e sistema penal, necessariamente estão implicados a questão da estrutura de poder que atravessa as sociedades humanas. Há um consenso entre os estudiosos das sociedades humanas de que todas as nossas sociedades são atravessadas por uma estrutura de poder, com grupos que dominam e grupos que são dominados, com setores mais próximos dos centros de decisão e setores mais distantes dos centros de decisão. É de acordo com essa estrutura que se controla o comportamento social dos homens. Este fenômeno centralização, marginalização, o grau com que ele ocorre com um grau variado, de sociedade para sociedade. Há sociedades em que a centralização, marginalização do poder acontece na sua forma mais extrema, e há sociedades nas quais a centralização, marginalização do poder é um fenômeno que acontece de forma mais suavizada. Esta centralização, marginalização do poder tece um emaranhado de múltiplas e proteicas formas de controle social. Se você estuda a estrutura de poder, necessariamente você acaba explicando como o controle social dessa sociedade funciona. O inverso também é verdadeiro. Explicando, investigando o controle social, é possível explicar a natureza da estrutura de poder da sociedade.
O âmbito do controle social é amplíssimo e, dada a sua forma proteica e o fato do próprio investigador estar mergulhado no mesmo, ele nem sempre é evidente. Esse ocultamento do controle social é mais pronunciado nos países centrais do que nos periféricos, onde os conflitos sociais são mais manifestos. De qualquer forma, o controle social, inclusive nos países periféricos, ele tende a ser mais anestésico em relação àqueles segmentos sociais das camadas sociais mais privilegiadas e que adotam os padrões de consumo dos países centrais. Assim, por exemplo, os veículos de comunicação de massa induzem padrões de comportamento e são percebidos pelo público de forma geral não como controle, mas como uma forma de recreação. Qualquer instituição social tem uma parte de controle social que é inerente à sua essência. O controle social se vale, pois, da família, da escola, do trabalho, dos partidos políticos, dos meios de comunicação social. E o controle social, esse mesmo controle social, se vale de formas difusas e não explícitas, como também se vale de formas explícitas e específicas, como o sistema de justiça criminal. Portanto, o sistema de justiça criminal, para compreender o sistema de justiça criminal e a função que ele desempenha numa determinada sociedade, uma sociedade real, é preciso estudar e compreender a estrutura de poder dessa sociedade. Uma sociedade com índices de centralização, marginalização de poder, quanto mais verticalizada a sociedade, mais o direito penal, mais o sistema penal, que é instrumento do controle social punitivo, é violento. Quanto mais verticalizada a estrutura social, mais violento o sistema de justiça criminal. É esse o nosso vídeo de hoje, um vídeo curto. Esperamos vocês nos outros vídeos. Um abraço, paz e bem.